5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos dar aquela força para o programa Aliança Galáctica? É bem fácil. Clique no like, inscreva-se no canal para receber conteúdos, acione o sininho para receber notificações. E envie sugestões de temas para os próximos vídeos. Olá, gente, bom dia. Aqui é André Costa do programa Aliança Galáctica. Tudo bem com vocês? Esse vídeo eu estou tentando aqui colocar a matéria sobre clones, né? Até em resposta aqui ao pedido de dois companheiros aqui do canal, que é a Luciana Alves e o Ademir Márcio, tá? Que comentaram aqui no privado há uns dias atrás, né? Eu achei o tema muito interessante e resolvi aqui formatar, né, gravar esse vídeo aí para vocês, né? Inclusive eu fui no meu próprio canal, que nos vídeos antigos existe um lá, inclusive, que o título e até a imagem refere-se a clone, e eu até por curiosidade fui ver o que eu havia comentado lá sobre essa matéria, e para espanto meu não tinha nada, né, a respeito de clone ali. Não sei nem por que eu coloquei aquela imagem e no título mencionando sobre isso, tá? Então aí eu peço desculpa aí para vocês, mas eu prometo tentar abordar o mais profundo possível, né, o mais profundamente possível esse assunto, né, que gera muitas dúvidas com relação aos vários empregos dessa tecnologia, tá? Não só no contexto galáctico, né, estelar, mas também envolvendo aqui a matriz de controle do planeta Terra. Bom, gente, vamos aqui devagar para que a gente possa esclarecer certas questões, certas formas, né, de colocação de termos que gera muita confusão. Por isso, esse assunto, assim como outros, acabam não ficando muito claros, porque o mesmo termo ele pode ser usado de forma indevida em certas colocações. Por exemplo, né, clones biológicos, clones astrais, né? São duas formas de se clonar algo, né? Agora, isso tem que ficar definido da seguinte forma, tá? Nós chamamos de clones biológicos, que são clones de unidades biológicas, quando a gente se refere à realidade 3, 4D, que basicamente é a que nós ocupamos, tá? E clones astrais se refere à realidade paralela 5D, tá? Agora, a realidade astral, ela ainda é matéria, dentro de uma estrutura mais sutil. Isso tem que ficar claro, tá? Porque as pessoas têm uma ideia, quando tem, do plano astral como algo meio vaporoso, né? Tipo um fantasminha. Tá? Isso aí não existe dessa forma, tá? Então, inclusive, a realidade 5D é uma realidade paralela aqui da Terra, tá? Nós ocupamos uma que é 4D, mas por algum também erro de nomenclatura se fala 3D, mas ela é 4D, isso eu posso explicar depois em outro vídeo, tá? E tem a realidade também de 5D, que é a realidade astral, que a gente chama, tá ok? Então, se clona, ou pode se clonar, nessas duas situações e fazem sim uso disso.
Então, essas clonagens feitas nessas duas realidades, tá? Elas são clonagens somente de uma estrutura, de um casulo, vamos chamar assim, de uma estrutura material sem vida, tá? Então você tem aí uma estrutura clonada 3, 4D e uma estrutura também astral, mas vamos chamar, não é bem esse termo, a gente pode chamar de um cascão, né? Também sem vida, tá? Geralmente essas estruturas dessa forma, elas são criadas no 3, 4 e até 5D, tá? Com duas destinações. Uma é a questão do comércio de DNA com funções de contrabando de órgãos, tá? E a de astral, né, também utilizada para a questão dos órgãos de 5D, mas também para controle à distância, tá? Empregando técnicas de magia negra, tá? Aplicando essas técnicas para controlar, através da forma do clone 5D, controlar a alma ou a consciência encarnada em 3, 4D. Tá? Quem descreve muito bem essa situação é o Robson Pinheiro, em diversos livros dele, inclusive acho que Os Magos Negros, né, se eu não me engano, tem acho que uma trilogia, né, em que ele descreve bem os laboratórios no umbral, né, em que se tem galerias imensas, cheios de corpos clonados nossos aqui dentro da matriz de controle, tá ok? Isso também é um outro assunto à parte, tá? Então isso também tem que ficar bem entendido, o que na verdade são essas estruturas clonadas e quais são as suas principais utilizações, né, por diversos grupos de seres. Agora vem um assunto, né, muito delicado, em que a maioria das pessoas fazem confusão, que se chamam fractais de alma e clones de alma. Primeiro, as pessoas, a maioria, nunca ouviram falar em se clonar alma, né? O clone de uma alma, isso foi uma tecnologia que foi, digamos assim, disponibilizada durante a Guerra de Orion, né? Mas era uma tecnologia empregada pela estrutura imaterial, né? Pelos seres que habitavam dimensões a partir de 8D para cima, naquela escala como o livro de Urântia chama, né? De Lano Nadek, Filhos Paradisíacos, né? Eram tecnologias que eram somente deles, né? Que não havia sido, até aquele momento, não havia tido motivos para isso, e que, para manter o equilíbrio da guerra frente os humanos e os reptilianos, essa tecnologia ela foi destinada, né, para uso militar, né, pelos dois lados. Depois Saraten foi quem acabou disponibilizando essa tecnologia lá para o lado deles, tá? E Toranque, né, pelo lado aqui humano, pleiadiano, foi que desenvolveu essa tecnologia, tá? Bom, antes da gente voltar para a questão de clone de alma, a gente tem que fazer a distinção entre fractais de alma. Como o próprio nome já diz, fractal é uma parte de algo, né? Sendo que, com relação a uma alma que tem a sua estrutura partindo, né, de um eu sou, de uma mônada, né, ela escolhe por livre e espontânea vontade, né, o experimento aonde será realizado e o que ela precisa retirar, né, de uma estrutura maior para participar daquele experimento, tá? Porque existem conhecimentos dentro de um eu sou, por exemplo, que não há necessidade desse conhecimento participar de uma determinada
experiência. Vou fazer uma analogia assim muito simples, tá? Se você quer ter uma experiência como engenheiro, para que você vai disponibilizar a experiência de um músico, por exemplo, né? Caso esse Eu Sou tenha todas esses dados gravados. Então, resumindo, é algo assim, a nível de exemplo, próximo disso, tá? Então, o fractal de alma, ele tem essa prerrogativa. Já clonar uma alma é algo completamente diferente, tá? Era como se você pegasse, tá, uma alma, uma consciência já, digamos, dentro da dimensão deles, tá? Vamos supor 5D, você pega lá uma consciência no plano astral. Essa consciência, ela é clonada. Então, esse clone não veio de um eu sou, não veio de uma mônada. Ele veio como se fosse uma cópia, uma xerox, né, de uma consciência ou uma alma já existente. Tá? E essa clonagem, ela pode ser modificada depois em laboratórios. Por exemplo, você clona uma alma, vamos supor, você quer algo próximo de um militar para poder atuar num campo de batalha, como no caso a Guerra de Orion. Você pega um militar que já tem as características, né, desenvolvidas para aquele tipo de situação, você faz inúmeras cópias daquela consciência militar e ainda pode, através de técnicas, acentuar essa característica. Então você faz um super guerreiro, digamos assim, tá? Foi dessa forma, né, que os humanos conseguiram fazer frente ao avanço reptiliano em questão de número e de qualidade de combatentes, tá? Então você pega uma xerox, cópias de uma determinada alma e melhora essa característica, né, dessa alma para que ela possa ter um desenvolvimento para aquele aspecto em que ela vai ser inserida, tá? Essa alma é que vai ser inserida em corpos biológicos, seja 5D ou 3 ou 4D, tá? Também super preparados para essa união do clone biológico e do clone de alma criar realmente um super soldado, tá? Para a Guerra de Orion foi dessa forma, tá bem? Diferentemente dos clones que são aplicados aqui no planeta Terra, como eu mencionei em cima, tá? São basicamente corpos amórficos, em que são utilizados para, através da hipnose e outros processos, influenciarem no comportamento e na mente dos encarnados. Tá ok? Pessoal, uma outra questão que está surgindo aqui através dos seguidores do canal, por incrível que pareça, né? Todos estão perguntando como saber se são clones, né? Bom, gente, eu particularmente desconheço e acredito também que esse tipo de detecção dentro do nosso atual estágio de percepção, ele não seria liberado, tá? Porque isso iria gerar segregação, né, por parte dos, entre aspas, originais, né, e não iria ajudar em nada o progresso, né, das consciências que estivessem nessa situação, tá? Uma coisa que tem que ficar bem clara, tá, que quando se fala em clone nesse sentido, seria o clone da alma, tá? Porque o clone da unidade biológica você já tem, tá? Esse corpo aqui biológico que é derivado, né, de gameta masculino e feminino, 50% de cada, ele é um meio clone do pai e da mãe nossa, entendeu? Então isso já é um clone, tá? Isso não interfere na questão da consciência que é inserida nessa unidade biológica.
O que eu menciono para vocês é algo mais profundo, é clonar uma alma, tá? Ainda se faz muita confusão por conta das informações que nós temos através, principalmente de filmes de ficção científica, em que se vê o clone de uma unidade biológica. E lógico que ali tem muita ficção, né? Agora, a consciência, mesmo sendo uma consciência que parte de uma mônada ou do eu sou, ou um fractal de alma nesse sentido, tá? Para essa consciência, se a unidade biológica ela tem condições mínimas para desenvolver a experiência, tanto faz se é algo, vamos chamar de original, ou se é um clone que funciona. Mesmo que seja um clone com uma vida curta por algum problema aí de genética ou algum projeto, digamos, mal feito, né? A consciência, ela vai desenvolver o papel dela ali. Entenderam, cara? Uma outra coisa também que tem que ficar sendo dito é o seguinte: digamos que uma alma é clonada de uma alma original. Tá? O que acontece com essa alma clonada? Assim como acontece com os fractais de alma, que vão se alinhando e voltando todos à fonte que deu origem, no caso, a alma, ao espírito, ao eu sou e aí por diante, esse clone da alma também faz esse meio caminho, mas com relação à alma de qual ele deu origem. Essas informações, elas não se perdem. Por isso, senão não faria sentido, né? Por isso é que, por entrelaçamento, esses clones, eles acabam interferindo de maneira positiva ou negativa no nosso cotidiano, na nossa forma de reagir, tá, ao mundo perceptível. Tá ok? Então isso aí é mais um detalhe aí para que a gente possa ir desenvolvendo essa ideia. Um outro fato também muito interessante ocorrido durante os conflitos de Orion foi com relação aos fractais de alma, né? Os dois lados, depois, com o tempo, descobriram que uma mesma alma pode ter simultaneamente fractais em ambos os lados, tanto do lado reptiliano como do lado humano, né? E insectoide também. Então, quando eles descobriram isso, eles procuraram observar nos reptilianos, por exemplo, né? Vou tomar eles como ponto de partida, se a alma ou a consciência encarnada no lado reptiliano, qual seria o fractal de alma dela, né, no lado da federação, por exemplo. E se essa alma estivesse ocupando um alto posto de comando político ou algum cargo de relevância do lado da federação, né, eles faziam uma espécie de caminho, né? Eles procuravam um caminho de ressonância entre esses dois fractais e, a partir do lado reptiliano, eles podiam espionar ou induzir, né, por telepatia ou por hipnose, o fractal que estava ocupando o lado oposto, o lado da federação, por exemplo. Tá? Isso aconteceu em ambos os lados, tá, gente? Eu estou só dando esse lado do reptiliano para a federação para a gente poder entender. Então, eles faziam a abordagem desse fractal no outro lado e, a partir daí, através de várias técnicas, né, eles conseguiam não só saber, né, o que estava ocorrendo do outro lado, como também influenciar nas decisões através de comandos à distância, né? Bem interessante também essa questão. Agora, fazendo o fechamento dessa explicação, né? Tanto um fractal de alma, né? Vamos chamar assim, a formatação original de como as coisas acontecem a nível de experimentação, tá? E os clones de consciência, tá? Eles acabam interferindo no nosso dia a dia porque
tanto um processo quanto o outro, ele possuem informações daquela alma, né, ou daquela consciência que foi clonada ou que foi fractalizada. Então, por entrelaçamento quântico, né, todos nós acabamos sofrendo influência de uma coisa ou de outra, tá? Por isso, a investida do que a gente chama de resistência, tá, na parte umbralina, de modo a desmanchar todos os laboratórios dos escuros, né, e libertar ou desabilitar todos os clones que ali se encontram. Praticamente toda a nossa população encarnada já foi clonada no umbral, através das várias reencarnações e por aí vai. Foi clonada de que forma? A sua consciência, tá? Já que a unidade biológica, ela muda de encarnação para encarnação. Isso ficou entendido? Então, há também a necessidade de se desfazer desses clones do umbral, de modo a nos dar uma autonomia, tá, de vida. Pelo menos, se nós errarmos, a gente erra por conta própria, e não da maneira que é feita atualmente, em que você é induzido sem perceber, tá, através desses clones. Isso sem mencionar as outras tecnologias que já comentei, né, aí em vídeos anteriores. Tá ok, gente? Bom, eu espero ter dado aí um resumo, uma explicação um pouquinho melhor detalhada sobre essa questão de clones, né, para que vocês consigam entender um pouco melhor todo esse processo encarnacional aqui no planeta, ok? Um grande abraço aí para todos.